gente, eu sou a Nádia e sejam bem-vindos ao canal e às Semanas Terríveis. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os cenobitas. Vamos descobrir de onde eles vieram, quem eles são e qual é o propósito deles. Então, vem comigo. Desde o início das Semanas Terríveis que eu não paro de falar em cenobitas, então nesse vídeo a gente vai falar só sobre os cenobitas. Gente, os cenobitas são seres extradimensionais. Eles só conseguem vir para a nossa dimensão através do cubo de Le Marchand, com a configuração dos lamentos. Lembrem que eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o cubo? Então eu vou deixar linkado aqui, em algum lugar, para vocês. Caso vocês não tenham assistido o vídeo do cubo, assiste do cubo primeiro e depois volta para esse aqui. A palavra cenobita vem do latim e significa membro de uma comunidade religiosa. No livro The Hellbound Heart, Clive Barker explica pra gente que os cenobitas fazem parte da Ordem de Gash, que é a religião que eles seguem, mas que essa religião não tem nada a ver com nenhum tipo de religião que a gente conhece. Então, muitas pessoas comentam que Clive criou essa religião a partir de uma outra. Não. Ela foi criada só para o mundo dos livros dele, das histórias dele. Então, a Ordem de Gash não tem nada a ver com qualquer outra religião. Ao longo dos livros e dos contos, de todas as histórias, os cenobitas são descritos por alguns como anjos e por outros como demônios. Mas isso tudo varia do que a pessoa estava esperando quando abriu o cubo. Para alguns eles podem ser a salvação e para outros o próprio inferno. Mas eles não se veem como anjos ou demônios. Eles se veem como exploradores. Afinal de contas, eles entram em dimensões através do cubo e eles exploram essas dimensões. Então, por isso que eles se veem como exploradores. O mais perturbador nos cenobitas é a aparência deles. Embora não existam dois cenobitas iguais, eles compartilham das mesmas características, como mutilações pelo corpo, a pele muito pálida, muitas perfurações pelo corpo e a moda das roupas de couro, que dessa eles entendem muito bem, por sinal. Quase todos os cenobitas foram humanos antes, por isso que quando a gente olha para eles, a gente lembra da nossa raça humana, né? Porque eles são muito parecidos com a gente, porque eles eram humanos antes, depois eles acabaram virando cenobitas, mas por isso a aparência deles é tão parecida com a nossa. Os cenobitas são servos de Leviatã, e a principal característica deles é o sadomasoquismo. Ou seja, eles gostam muito de infligir dor, e eles sentem um prazer gigantesco sentindo dor. O maior prazer deles é arrastar pessoas para o mundo deles, né, para a dimensão deles, e fazer com que essas pessoas sintam o maior tipo de dores que elas já puderam ter sentido. Porque para eles isso é o prazer. Quando a pessoa quer ir para a dimensão dos cenobitas, ela recebe aquela proposta de que o cubo pode trazer todos os prazeres que ela pode ter. Mas há uma grande diferença entre o nosso prazer e o prazer dos cenobitas. Então a maioria das pessoas acaba que levam um susto, porque não é realmente isso que elas imaginavam. Mas para eles o prazer é isso, é sentir e infligir muita dor. Quando a gente olha para um cenobita, ele parece aquele monstro de filme de terror que só sabe gritar e matar todo mundo. Mas não. Os cenobitas são seres extremamente inteligentes. E eles têm uma variação de um poder sobrenatural, devido ao fato de que eles ficam indo de dimensão em dimensão, eles acabam adquirindo um poder muito grande. Então, eles têm sim poderes sobrenaturais, eles não saem por aí gritando e matando as pessoas, somente isso. Não, eles realmente são muito inteligentes e eles sabem o que estão fazendo. Por conta da inteligência deles, eles conseguem rastrear as pessoas que o invocaram. Então, se você invocou um cenobita e quer fugir dele, você não vai conseguir, amigo. Sinto te dizer. Eles também podem transformar humanos em cenobitas. Mas para isso eles precisam ser um cenobita muito forte e poderoso,
que é o caso do Pinhead. Então, já que a gente está falando dele, que tal a gente falar aqui um pouquinho sobre cada um dos principais cenobitas? Vamos lá! Pinhead é o chefe dos cenobitas. O seu nome significa cabeça de pregos, que é a tradução literal, por conta de que ele tem pregos fincados no crânio de maneira alinhada. Ele costuma matar as suas vítimas com correntes em forma de ganchos, mas ele não gosta muito de matar de verdade. Ele prefere levar as suas vítimas ao sofrimento eterno, deixar elas sofrendo até que elas realmente não aguentem mais. Ele é extremamente inteligente e poderoso, e é ele que chefia todos os demais cenobitas. Alguns cenobitas se consideram seguidores de Pinhead, e outros apenas não têm o que fazer, e são liderados por ele e precisam aceitar isso. A principal seguidora de Pinhead é a cenobita fêmea, ou garganta cortada. A cenobita fêmea era uma freira que ficou obcecada em pesquisar os pecados dos humanos. Por conta disso, acabou sendo levada até o cubo de Le Marchand e a configuração dos lamentos. Foi arrastada para o universo dos cenobitas e Pinhead a transformou numa cenobita. A principal característica dela é a voz rouca, por conta da garganta aberta, não é mesmo? Gente, eu fiz a maquiagem da cenobita fêmea aqui pro canal, vou deixar também o link aqui em algum lugar, caso você queira lá dar uma olhadinha. Ela não é a única cenobita fêmea que aparece ao longo dos filmes, mas ela é a mais importante porque ela é a que aparece no primeiro filme e no livro oficial. Então, vou falar somente dela aqui. O próximo cenobita seguidor de Pinhead é o Butterball. Ele era um obeso, um humano muito obeso, e ele queria descobrir outros prazeres além só da gula. Então, ele também desvendou a configuração dos lamentos, foi parar no universo dos cenobitas e Pinhead o transformou essa coisa bem bonita que ele é hoje. E o terceiro seguidor, mas não menos importante, de Pinhead é Chatter. Ele tem uma história muito interessante. Ele foi levado para o universo dos cenobitas ainda quando era criança. Ele desvendou o cubo de Le Marchand achando que fosse um brinquedo. Ou seja, ele era uma criança prodígio. Então, ele foi para o inferno dos cenobitas ainda criança e cresceu nesse lugar. Então ele tem o rosto bem desconfigurado, não tem lábios e tem os dentes e a gengiva à mostra. Gente, ao longo dos filmes aparecem inúmeros cenobitas diferentes, cada um com sua característica e sua história. Eu vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês um vídeo muito bacana que eu encontrei, que é uma compilação de um pouquinho de cada cenobita para que vocês possam conhecer eles no geralzão, assim. E para terminar esse vídeo, eu queria dizer que a história dos cenobitas é muito mais do que a gente encontra na internet, do que eu falei aqui no vídeo, enfim. Se você conseguir ler os livros, ler os contos, vocês vão entender que eles são personagens muito mais profundos do que apenas personagens de terror que parecem para matar as pessoas. Não, eles têm uma história bem legal, bem profunda. Então, indico para vocês leiam os livros, vocês vão gostar muito de descobrir um pouco mais sobre eles. Nos filmes também tem muita coisa legal, mostra o início de cada um deles, então assistam também os filmes. E era isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando das Semanas Terríveis. Nós estamos na última semana, mas ainda tem algumas surpresas para vir por aí. Então, muito, muito obrigado por estarem aqui, por acompanhar as Semanas Terríveis, por se inscreverem no canal e compartilhar as coisinhas por aí. Me sigam nas redes sociais e vamos juntos para nossa última semana de Halloween. Um beijo, tchau!